foi? Olha, a Luísa comentou comigo que não tá querendo ver você chegar em casa mais. Eu parei o carro, olhei pro céu e falei assim, meu Deus, me dê sabedoria e entendimento para entender onde eu tô, porque simplesmente eu não sabia. Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Terapêutico. Eu falei que nessa segunda temporada o Café Terapêutico ia alçar novos voos. E nós voamos um pouquinho né, neste episódio. Hoje estamos aqui em Monte Aprazível, no interior de São Paulo. Mas a gravação é muito especial e eu sempre falo que é especial. Mas essa é especial porque ela tem um gostinho de família, tem um gostinho de segurança, de tentativa. E hoje a gente vai falar sobre o quanto o medo realmente precede um mundo que muitas vezes a gente não conhece. Mas esse medo também pode ser o salto que você precisa para tentar de novo. Hoje nós estamos aqui. Esse ambiente, ele é muito famoso. Ele é bem famoso no Instagram, no TikTok. Aqui é o ambiente onde receitas que dão certo e às vezes não tanto. Mas isso é o importante, porque às vezes as pessoas só querem o que dá certo. É isso aí. E aqui a gente tem os dois lados da moeda. Os dois lados. Hoje nós estamos com a Adriana, do Dicas da Drica. Obrigada, Tati. Ela é empresária, dona do Empório Nutrileve. Ela é prima. Ela é prima do Bruno. Ela é uma pessoa sensacional. Para além de tudo que eu falei aqui, a gente vai falar também sobre transição de carreira, que é um assunto que muitas vezes as pessoas têm um receio. E com certeza. é algo que tem... A nossa geração tem vivido muito isso, né? Eu acho que a gente vem aí de uma geração que consegue enxergar coisas e perspectivas diferentes. Adriana, muito obrigada por aceitar o convite. Fiquei muito feliz. Estou muito honrada, porque assim, gente, vocês não têm noção dessa história. E a gente já vai... Eu vou chorar já no começo, hein? Porque eu sou chorona, além de tudo. O bom do café terapêutico é isso, que a gente vai tomando já café... toma um café e já chora. Vai conversando, já se emociona, já volta, já ri. É, isso, é assim que funciona. É esse mesmo bate-papo que tem que rolar aqui. Dri, a gente já vai começar falando de uma coisa que eu acho que é extremamente importante a gente pautar hoje, porque a história da Adriana que a gente vai trazer aqui é uma história pautada em o que eu posso fazer nesse segundo tempo. Né? A gente pensando aí na vida como um jogo, quem não é do jogo... gente, todo brasileiro entende, né? Tendo aí o primeiro e o segundo tempo, 45 minutos. A Adriana jogou durante o primeiro tempo... Quase 30 anos aí. 30 anos, a mesma jogada, a mesma estratégia. E a gente não pode dizer que não deu certo. Com certeza não. Mas no segundo tempo ela veio aí com uma estratégia nova, entendeu? Como uma boa brasileira, a gente tem que mudar a tática. Peraí, se eu mudar um pouquinho esse jogo, né? E a gente vai falar disso já agora, no começo do nosso bate-papo. Dri, como foi pra você essa transição depois de 30 anos como profissional que trabalhava no mercado, com um cargo bom, de liderança, reconhecido, né? De liderança, uma estabilidade, se assim a gente pode dizer. Sim. Qual que foi o start para essa mudança? Bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto extremamente honrada pela parceria que está sendo criada aqui, não só da família, mas você é uma pessoa que sempre entende todos os pontos nesse ponto família, no sentido de quais são essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E para mim, Tati, foi realmente você sair do primeiro tempo e falar assim, agora, estou indo para o segundo tempo, o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas o que mais pegou foi família e saúde. Ou eu tomava uma decisão, ou talvez a gente não estaria nem nessa conversa. Eu buguei, vamos dizer essa palavra, e de fato eu precisei olhar um pouquinho mais para mim, para minha família, e um start da minha filha fez com que isso tudo mudasse. Eu cheguei um dia em casa, mais um dia, né? Estressada, cansada, em que você não
nem fala oi para as pessoas. Já chega e tô chegando. E meu marido, após a gente jantar, ele falou assim, olha, eu preciso falar com você. Acho que a gente tá com um probleminha aí, né? Eu falei, mas o que foi? Olha, a Luísa comentou comigo que não tá querendo ver você chegar em casa mais. Eu falei, ai, como assim, né? E aí eu fui tentar entender isso, né? Na verdade, ela estava exausta e cansada de ver a minha exaustão, o meu cansaço diário. E ela sofre muito com isso e sofria muito com isso. Hoje não, hoje está bem resolvido, mas aí eu comecei a entender os olhares da minha filha, o porquê de algumas ações que aconteciam e eu não entendia. E aí eu falei, puxa, é hora da gente mudar. E aí fui trabalhar no outro dia, como um dia normal. Passei numa das lojas, né, do grupo que eu trabalhava e peguei o carro, saí da loja e cheguei no trevo, que até então era um trevo de Monte Aprazível, né? E eu falei assim, peraí, onde eu tô indo? Eu tô indo para Cosmorama, eu tô indo para Tanabi, eu tô indo para Monte Aprazível, então eu parei o carro, olhei para o céu e falei assim, meu Deus, me dê sabedoria e entendimento para entender onde eu tô, porque simplesmente eu não sabia onde eu estava. E aí ele fez isso, né? Me direcionou, falou, não, você está indo para Tanabi, e assim foi. Aí naquele dia à tarde eu cheguei pro meu esposo e falei assim, ele chama Vanderlei, mas o apelido dele é Vandão, então assim, né? Falei, Vandão, eu acho que tá dando ruim, eu preciso mudar tudo isso. Foi quando eu fui atrás realmente de uma ajuda externa. Fui atrás de uma psicóloga que, Lu, foi tudo para mim nesse momento difícil. E eu nem falei isso para ele naquele momento. Simplesmente fui para ver como eu iria reagir com aquela situação, porque, né, a gente não acontece nada com a gente, põe a capinha, né, Superman, Super Mulher Maravilha e vambora pra luta. Achava que isso era besteira. Só que a Lu, ela caiu assim, né, pumba. E ela foi mostrando alguns caminhos. Aí eu cheguei para ele e falei assim, amor, eu tô assim, necessitada de uma ajuda a mais realmente. Então eu procurei e a partir de agora eu vou fazer um acompanhamento. Só que esse acompanhamento, ele vai vir com uma outra situação. Eu vou tomar talvez a decisão mais complexa e mais difícil da minha vida e vou ter que ter muita estrutura, porque não é só isso, né, Tati? Quem você é, quem você era. Puxa, eu tinha o melhor cargo daquele grupo. Como você disse, eu tinha uma estabilidade financeira bacana. Tudo que eu construí na minha vida foi, de fato, veio do supermercado. Mas eu tinha uma carga imensa lá atrás, falando assim, como essas pessoas vão receber essa decisão? Seja o meu grupo, né, seja minha família, e acho que a maior barreira foi a minha família. E o vínculo que eu tinha com a matriarca dessa empresa, né, meu vínculo era muito grande com ela, coisa de vó mesmo, assim, coisa de mãe, né, e era muito, muito vínculo mesmo. Então esse foi o meu maior desafio. E aí a Lu me ajudou nesse processo, eu tive que realmente escolher, porque ela falou assim, olha, Adri, você tá doente, filha. Você não quer entender isso, mas você mentalmente está doente. E eu disse para mim lá atrás, sabe, Tati? Que se um dia eu tivesse que tomar qualquer medicação na minha vida para fazer o que eu mais amava, que era trabalhar, era a hora de eu tomar uma decisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Falei, Lu, eu quero que você cuide de mim, mas sem nenhuma medicação. Porque eu preciso me curar de dentro para fora para poder entender todo esse caminho, né? E isso aconteceu. Aí tomei a decisão, há 1 ano e pouquinho atrás. Minha filha ficou sabendo no dia que de fato eu saí do supermercado, que eu fui buscar ela na escola, ela me viu sem uniforme, né? Sem meus trajes trabalhísticos, né? Mamãe, você tá de folga hoje? Então, nós precisamos conversar, né? E doida para falar isso. Imagina eu ficar aí quase 2 meses
para tomar essa decisão e você não poder falar para sua filha, porque você saberia que isso talvez seria algo que poderia atravessar. Meus pais não sabiam disso, meus tios, meus primos, ninguém sabia disso, meus amigos, ninguém sabiam que foi uma decisão minha. Eu precisava que ninguém interferisse. Meu marido falou assim, né? A decisão que você tomar, conte comigo que eu tô junto. Você conhece, ele é parceiraço demais, né? Então ele, a todo momento, ele falava assim, é a decisão que você quer tomar? Aí eu falava, ai, não sei. Não me pergunta isso que não sei. Aí voltava de novo, né? E aí eu cheguei com ela em casa, almoço pronto, porque o sonho da minha filha era almoçar comigo. Olha só. Tão simples, né? E aí eu falei pra ela, filha, a partir de hoje a mamãe tá em casa, vou cuidar da loja junto com o papai. E a mamãe saiu do supermercado. Tati. Eu choquei, porque ela caiu em prantos. Oh, meu Deus. De uma alegria, não era um choro era uma alegria que ela tinha, que ela pôs pra fora, que eu não tinha outra coisa. Eu abracei e também chorei. E vou chorar de novo. Mas foi isso. Então, foi o start que aconteceu, né? Foi uma decisão muito difícil, te falo. Você viveu muitos pontos da minha vida, que você já está com a gente há muitos anos, e você via, acho que no meu rosto, o cansaço, na minha forma, às vezes, de que, não que eu não gostava do que eu fazia, mas do estresse diário, né? De estar numa liderança, mas ao mesmo tempo ver toda essa responsabilidade também, né? É porque, assim, a gente pensa muito no nosso profissional como quem a gente é, né? A gente estava conversando até sobre isso. Uhum. Às vezes, a minha versão profissional me define. Quando eu tenho que tomar uma decisão dessa, eu fico... E você falou uma coisa, essa parte a gente não tinha conversado, que você falou uma coisa, falou assim, na hora que você parou lá no trevo, você falou assim, pra onde eu vou? É como se realmente fosse uma pergunta, não era só a cidade, era... Eu tô vendo que aqui não tá dando certo. Pra onde que eu vou? Porque, fazendo um paralelo disso com o jogo, o primeiro tempo ele foi muito bom, mas quem eu tô nesse intervalo? Eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô me cobrando, eu tô achando que... Quem eu sou? O rendimento já não tava tão bem legal. E a gente se cobra esse rendimento, né? Porque você vai se dedicar, mas você já não tem mais aquela força, aquela... E aí eu me cobro muito disso, que eu falo, ou eu tenho que estar inteira, ou pela metade eu não vou estar. Então não é justo, nem comigo, nem por quem está do meu lado, para minha família, nada. Então, ou eu me entrego e vou, ou eu... E ao fazer essas escolhas, o Bruno conversa muito, o Bruno. Gente, eu sempre falo do Bruno. Pensa no abraço mais sincero e gostoso do mundo. Ele é do meu primo, eu amo. O Bruno fala muito disso, dos trade-offs que a gente precisa fazer na vida, né? Que é as trocas. Eu vou entregar isso e eu vou ter que abrir mão disso. E se a gente pensar, às vezes a gente abre mão de coisas que nem fazem tanta falta. Pô, eu abri mão, de repente, do meu cargo, da minha profissão, de quem eu era, mas eu vou ter um almoço com a minha filha. Eu sou a Adriana que senta para almoçar com a minha filha, que vai entender. Porque ela gosta da minha comida, sabe? Mãe, eu não quero comer. Que ela gosta da minha companhia. Da minha companhia. Porque é isso que eu falo. Às vezes a gente fica lá querendo agradar, né? Eu vou agradar meu chefe, eu vou agradar quem tá comigo, eu vou agradar todo mundo. E peraí, e os meus? E os meus. E na minha situação, estava faltando os meus mesmo. Que bom que você deu essa pausa para refletir, né? Que bom que você fez essa pergunta. Para onde eu vou? Foi literalmente aquela, pra onde eu vou, pra onde eu vou, É isso aí mesmo, porque a gente leva na brincadeira. A gente não para. Se o mundo hoje em dia, da forma que a gente tem vivido, né, é muita informação. Eu falo que nós vivemos a melhor era, porque a gente tem a informação literalmente na palma da mão, mas a gente vive a era em que a gente tenha literalmente a informação. E às vezes eu tenho algumas informações que a gente não precisa, que a gente não sabe nem lidar. Pode deletar, né? Não faz parte. A gente vai colocando pra dentro. Não, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso. Abraça, abraça, abraça. E aí o braço não é tão grande assim. Não também, é tão né? grande. E aí tem essa decisão. Tivemos a decisão e realmente há uma diferença
gigantesca entre a Adriana, porque eu tô, sei lá, muitos anos na família, uns 15, eu acho, mais ou menos, em vários metade natais, do caminho ela já tá... São vários natais, entendeu? E realmente tinha Natal que a Adriana não tava nem com a gente, porque ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que tá lá no não sei o quê. Então, assim, o mercado fechava 24, 8 horas da noite, a Adriana tava lá. E aí era... Então, assim, hoje em dia... Eu consigo receber meus primos aqui, tirar o sábado para ficar com as meninas, porque as meninas querem ficar aqui na minha casa. E aí eu vou, Tati, fica tranquilo, porque assim, a gente chega aqui e aí as duas meninas estão na mesma idade, né? As nossas filhas mais velhas. E aí a Júlia já acampa aqui na casa da Adriana. A gente deixa ela aqui. Você acha que vem uma malinha? Vem um... Olha, eu vou te falar, viu? Ela chega na sexta e vai embora só na hora que a gente tá indo pegando a estrada. Só devolve, quase eu tenho que ir lá no trevo. Joga a menina. Tchau, Júlia. Assim. E aí é isso, você hoje, sábado, ela falou, não, deixa as meninas aqui, e você tirou um sábado para estar aqui. Quando que você poderia ter feito isso? E essa é uma oportunidade que não se repete. Não. Exatamente isso. Esses verões dos nossos filhos, eles vão passar. A gente vai ter um momento em que a gente vai conseguir fazer as coisas sem os filhos. Eu converso isso muito com o Bruno, a gente fala muito sobre isso, que tipo assim, elas vão crescer, vão... Vai ter uma hora que elas não vão querer a nossa companhia. E aí não adianta chorar. E aí não adianta falar, poxa vida, mas... Então, tomar decisões que tenham medo também te liberam para viver... Desafia, realmente, né? Para viver coisas inimagináveis. E falando disso, de viver coisas inimagináveis, essa cozinha, gente, ela já teve muitas receitas aqui, né? Muitas receitas. O famoso Dicas da Drica realmente é um sucesso. E que loucura isso, né? Sair justamente de um lugar onde eu tenho que tomar uma decisão difícil e eu pergunto para Deus para onde eu vou. E aí você vai contar a história. Qual é a história do Dicas da Drica? De onde que surgiu? Como que foi essa história? E eu quero que você conte em detalhes, porque tem uma parte aí que até a Luísa entra para ser esse caminho, né? E foi assim, quando eu me vi nesse mundo estressante, como a gente tem a loja e ela é uma loja de produtos naturais, as pessoas sempre pediam pra gente alimentação saudável. E aí a gente tenta parcerias. E, infelizmente, 2 parcerias que a gente tentou não deu certo. Por quê? Eu promovo o seu produto, a hora que eu promovi, você vai lá e entra em contato com os meus clientes e tá tudo certo. E foi isso que aconteceu. Então eu falei assim pro Vandão, Vandão, eu não quero mais arriscar em parcerias que a gente... Não é que a gente não tenha a questão de compartilhar, sabe, Tati? Eu sou uma pessoa extremamente aberta para isso, mas eu sou muito justa também, né? Então, o fator de que às vezes eu tô ali ajudando e você me ajudando, a gente não tem que se atrapalhar, a gente tem que se fortalecer. E, infelizmente, em 2 situações eu não tive esse fortalecimento. Mas hoje eu até entendo o porquê. Eu acho até porque não era a Adriana, não era a Drica que estava lá. Né? Era a Adriana, chefona lá, né? Aquela... que eu fui de bruxa a princesa, né, bem? Esse é um detalhe muito importante, né? Então, eu era bruxa, depois eu fui pra princesa. Foi mais ou menos assim. E aí, eu falei assim pro Vandão, Vandão, a partir de agora, eu vou fazer a comida. Você é louca? Eu falei, eu vou fazer a comida. Por que que isso veio? Eu chegava muito cansada e muito estressada. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Tanto que a Luísa gosta da minha comida, gosta do meu arroz e assim por diante. Aí, tinham 3 clientes que eu não podia deixar a ver navios. Porque eles dependiam dessa alimentação que eles estavam tendo para continuar também. E eu falei, não, pelo menos esses 3 clientes eu vou ter que dar um jeito. E comecei, Tati. Então, eu chegava do mercado, tomava um banho, colocava uma tacinha de vinho, porque eu te confessar, né? De vez em quando era cerveja mesmo, mas a tacinha estava ali. E aí, a hora que eu estava preparando o jantar para minha família, eu também preparava para essas pessoas. E aí, comecei a fazer marmitinhas aqui em casa e falei, Vandão, leva para a loja. Fala para o Hugo, fala para o Márcio, e na época o namorado do Hugo, que essa marmitinha foi feita por mim e se tiver alguma coisa que eles possam me falar.
E eu comecei, Tati, 5 marmitinhas, 8 marmitinhas, 10 marmitinhas, e aí foi. Aí eu chegava no mercado, aquilo que eu era para descansar, eu ia dormir 1h, 1h30 da manhã, porque eu tinha a necessidade de fazer aquilo e entregar para outro dia. Então, um dia eu inventava galinhada, outro dia eu inventava estrogonofe, outro dia era o arroz integral com não sei com o que, e eu ia fazer as minhas marmitinhas. Só que nisso chegou novembro para mercado, Black, Natal, Dia das Crianças meio que saindo dali, eu não consegui mais, porque o mercado me consumiu. E eu tinha tanto prazer em fazer aquilo, porque era aquilo que me fazia esquecer de todos os problemas que eu tive naquele dia. Que era uma carga, amiga, pesada. Eu chegava em casa com aquele peso todo e eu ia realmente tomar um banho para aquilo lá ser liberado, sabe? Falava, vamos tomar um banho, vamos tomar de sal grosso, mas tomava um banho para eu não jogar essa energia na minha comida, no meu sabor. Aí eu falei assim, agora eu não consigo fazer mais. O Mandão conversou. Aí o pessoal do grupo da loja, mas eu quero. Então aquilo que era 10 começou a ser 20 e assim foi. Aí eu falei, não, agora você vai ter que controlar isso na loja, porque eu não vou conseguir manter isso, né? E aí a hora que chegou, né, passou todo esse processo de novembro, dezembro, eu falei assim para ele, agora é a hora da gente mudar isso aí. Ou a gente investe nessa cozinha, ou a gente talvez vai dar um salto errado e fui. Aí a gente foi atrás de cozinheiras mesmo, para a gente poder trazer essa qualidade, porque até então eu não conseguia mais ficar nessa cozinha, e aí eu não tinha a mínima, né, possibilidade ainda de sair, porque não, gestora, né, vamos delegar, pronto, tá tudo certo. Fui lá, passei para as meninas, ó, é esse tempero, é isso. Fiquei um mês ali com as meninas. Diariamente, antes de eu ir para o trabalho, eu fazia essa função ali com elas. E aí começou todo esse trabalho da produção da Nutrileve, que está agora em março, completando 3 aninhos já. E aí as meninas entraram nessa... Porque eu já tenho 2 meninas que me apoiam muito ali, que são meu braço mesmo na cozinha. Não fazem nada se a gente não testar, não discutir. Então, ali é a segurança alimentar 100% do negócio mesmo. Então, aí nasceu a produção, né, da Nutrileve. Beleza. Aí, todo esse processo aconteceu, da minha saída e tal. E como chegou Dicas da Drica na minha vida, né? Chegou em maio do ano passado... E eu tava mais perdida do que aquele dia que eu tava lá no trevo. O dia que eu falei, me Ai, ajuda. meu Deus do céu, me ajuda, Deus. Aí eu falei assim, Deus, me ajuda de novo. Deus, lembra onde eu tô? Você lembra aquele dia do trevo? Então, o Senhor me põe no trevo de novo e vê o caminho, né? E eu tenho uma equipe muito boa. Desde o início do ano passado, conheci 2 seres iluminados que vieram fazer a nossa parte do marketing mesmo, né? Mostrar nossa loja, mostrar nossa alimentação e tal. São 2 pessoas que eu amo e admiro, que tudo tem seu tempo, tem a sua hora e que a gente está voando junto. E aí eu peguei, num belo dia de noite, fui dormir e o que mudou mais em mim, sabe, Tati, foi a parte espiritual mesmo. Aí eu me apeguei, falei assim, eu lembrei do trevo, Senhor, então o Senhor não me solta mais não, né? E aí eu, de fato, abri meu coração para Deus, porque eu nem lembrava mais o que era isso. Eu não sabia mais o que era a minha religião, eu não sabia mais como lidar com isso, e aí eu falei, eu preciso entender isso, né? E ele coloca desafios gigantes pra gente, mas a cada tempestade ele traz o sol, né, a bonança para a gente respirar. E foi numa dessas tribulações que eu estava passando, financeira, uma semana muito difícil, e que eu falei, Senhor, o Senhor precisa me direcionar de novo, sabe? Vou tentar não chorar. Mas eu falei assim, o Senhor precisa me trazer algo, sabe? Eu estou tentando fazer alguma coisa diferente.
eu tomei uma decisão, tô com a minha família, tô aqui, tô batendo a maior conversa com o senhor, de boa, você é meu amigo. Sabe aquele negócio, vou brigar um pouquinho com ele também? E aí, Tati, hoje eu não consigo deitar se eu não faço. Eu já fazia as minhas orações, mas hoje eu intensifiquei minhas orações na hora do meu dormir, sabe? E um dia eu ouvi assim, nada melhor do que uma noite após, né? Um dia após o outro e nada melhor uma noite no meio para você poder estar descansada para o outro dia. E foi exatamente isso que aconteceu. E você acredita que ele me trouxe um sonho? E nesse sonho eu estava na cozinha, cozinhando, fazendo. E eu acordei com esse sonho muito real. Cheguei aqui onde você está, passei ali pela minha sala, olhei para essa cozinha que eu fiz com tanto, porque a gente morava, né, em outra casa, e a gente veio para essa casa e falei, Wanda, eu quero um balcão, porque aí se a gente pode conversar, churrasqueira, eu quero um negócio aqui, ó, junto, todo mundo junto. E Deus proporcionou isso pra gente. E aí eu tive esse sonho, que eu precisava fazer algo com a cozinha. Aí chamei a Luísa, né? Luísa, mamãe tá com umas ideias aí. E o que você acha da mamãe cozinhar? Mamãe, você cozinha bem pra caramba, né? Tua comida é uma delícia. Não, mas eu preciso de uma força maior aí, eu preciso de um nome. Você me ajuda nesse nome aí? Aí, muita gente me chama de Dri, muita gente, o pessoal da faculdade me chama de Drica, Drix, tem... E a Adriana, né? Adriana é o formalismo da coisa. E aí começamos. Dicas disso, dicas daquilo, dicas daquele outro, e saiu, dicas da Drica. Aí minha... Mas é bom. Aí... Gostei também, falei pra ela, né? Dicas da Drica e tal. Aí, peguei o telefone, falei com meus 2 pimpolhos, a Ju e o Murilo, que estão atrás aqui. A Ju não podia vir naquele dia, mas o Murilo veio. Aí o Murilo veio todo equipado, que eu contei assim pra eles no WhatsApp, né? Eu falei assim, ó, tô com uma ideia aí. E ele falou assim, né? Eles falaram, não, dá bom. Aí o Murilo chegou aqui em casa, falei, Murilo, senta. Senta e me escuta, que eu preciso te contar o que eu tô pensando disso. E aí foi, Tati. Aí eu coloquei toda essa situação pro Murilo, e o Murilo, calma, zen. Ele, vai dar bom. Eu acho que vai dar certo. Não, dá muito certo, ele falou. E aquela insegurança, né? Porque quem era, né? Quem era a Adriana, quem era a Drica, quem é a Dri... Uma insegurança, então assim, 2 loucos pegaram essa ideia com uma pirada e deu tudo certo. E aí ele me filmou naquele dia. Então assim, ele entendeu, aí ele falou assim, Dri, eu acho que você tem que ir para as redes sociais mesmo, vamos tentar TikTok, vamos tentar o Instagram. E eu não tinha TikTok, filha, nem sabia como é que fazia esse negócio. Ai meu Deus, olha, Luísa, vem aqui. Luísa faz o TikTok pra mãe, a Luísa foi. Falei, Murilo, você desenvolve um negócio pra eu ficar com uma cara de Drica aí, né? Ele foi e tal. E ele me filmou, foi super legal. Aí eu falei, não, ó, a gente vai fazer de uma forma que a gente envolva a Nutrileven nisso, né? Porque a Nutrileven é a nossa força. E aí, menina, naquele dia saiu Nutrileven Dicas da Drica. Na abertura do negócio. Aí ele falou assim, ficou bom. Aí eu senti mais confiança. Aí vai. E aí, Tati, foi um sábado, foi outro sábado, aí começou a ser de semana, e assim foi. Aí a Ju já tava comigo, né? Aí a Ju já chegou, ela é toda parpiteira, viu? Toda parpiteira. Aí esse povo da gravação é sempre assim, eles gostam de dar umas pitadas. E parpita aqui, até parpita parece que eles sabem disso. Então, eu não sei. A gente acha que entende das coisas, não entende bosta. Né? Oh, desculpa, falei besteira. E ela parpita aqui, parpita ali, parpita ali. Eu falei assim, então tá bom. Porque nada melhor do que a parte feminina no negócio. O toquezinho, né? Então ela veio pra ser a parte feminina ali, né? E aí lançamos 4 vídeos. Primeiro deu lá 200 e poucas visualizações, a outra deu 3, aí eu tinha 3 seguidores. Olha,
Eu, a minha filha e meu marido. A Ju também criou um TikTok. Só pra seguir. Murilo também. Aí eu já tinha 5. Eu falei, meu Deus, agora vai. Que a família nessas horas não tava sabendo ainda, né, Tati? E aí, menina, o quarto vídeo, que foi da geleia da chia, que é essa com suco de uva, já era terça-feira, a gente tava postando os vídeos no domingo. Eu tava lá na loja, né, porque lá a gente faz de tudo um pouco, né. Tava lá, tinha acabado a correria do cardápio, tudo. Peguei o meu telefone e falei, deixa eu olhar no TikTok, porque tava assim, né, sem, tá. Que eu olhei no meu TikTok, menina, tinha 12.500 pessoas que tinham visto o meu vídeo. Fui lá no fundo, minha funcionária estava lá, falei assim, Mayara, entra no teu TikTok, pelo amor de Deus, vê se tem, né, essa quantidade. Ela falou assim, Adriana, tem, aí já tinha dado 13. Que assim, Tati, foi um negócio, eu não sei te explicar, amiga. Aí eu tava tão radiante, aí já printei para aqueles 2 lá e já pus no grupo e já fez um trupé. E aí a gente não entendia o que tinha acontecido. O Murilo, no dia seguinte, a Ju tinha que vir aqui para gravar o Dicas da Drica. A todo momento que a gente tava gravando, ele tava assim, mais 1.000, gente. Mais 500. Porque aquele vídeo me trouxe quase 5.000 pessoas. Aí as pessoas falam assim, né? Ainda bem que eu tenho os 2 de testemunho. Você investiu nisso? Nem R$1. Eu ouso dizer que você investiu. Sim, financeiramente. Não. Porque assim, foi muita oração. Foi muita oração. E às vezes a gente desvaloriza os investimentos que a gente faz que não são palpáveis. Da fé, né? A gente só pensa na questão que, assim, eu invisto o financeiro, e isso não é que não... Até a gente conversou sobre isso uma hora, você sabe que você vai ter que... Sim, mas sim. é sobre o investimento de pensar, de conversar, de parar, não é somente sobre um vamos fazer. Até porque, Drica, tem uma coisa que eu quero muito trazer aqui, que as pessoas têm muita dificuldade disso, que é assim, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Se vitimiza o negócio. Né? Ninguém, poxa, podia curtir lá pra mim, podia não sei o quê, podia... E é assim, você vem de uma realidade que aqui, eu vou falar a real, as pessoas, elas não entendem muitas vezes o que é isso. E não é porque elas são chatas, é porque elas não viveram isso, e elas não têm essa noção. Quando a gente estava brincando, né? Eu tô vendendo um e-book, tipo, ai meu Deus, o que ela tá fazendo? Foi muito engraçado. Ai meu Deus, ela tá falando do meu pai, tá? Ai meu Deus, ela tá mexendo com o que agora? Senhor, o que essa mulher vai inventar agora, né? Porque não é tipo assim, não, é porque não sabe, porque não é uma realidade. Não é uma realidade pra você. Filha, abre o TikTok aqui pra mim, que a mãe não sabe. E ela ficou naquele sábado, porque o Murilo saiu daqui de casa e a gente foi fazer um TikTok. Falei, filha, o Murilo falou que tem que fazer um TikTok, vem cá. A gente foi lá pro quarto, nossa! E ela tava toda assim, porque você sabe, a idade delas, né? Elas gostam de estar ali no digital, né? Não, e a Júlia ama isso aqui. O café terapêutico, ela fala, você sabia que minha mãe entrevista pessoa? Ai, ó. É tipo, elas têm essa noção. Não, a gente não tem. A Globo que vê a Nana, meu Deus do céu, não sei nem o que vai ser isso aqui. Aí ela toda ali naquele vapor, né, da situação. E aí o Murilo fez uma logo que a gente chama, né? Cara, ele pôs a mesma cara da Drica. O óculos da Drica. É muito bonitinho. E ele escreveu exatamente Drica do jeito que eu achei que tinha que ser. Porque eu falei assim, ele vai vir com C, né, tal. Não, ele meteu um casão lá, tal. Aí um dia, né, só um pouquinho à frente, eu falei assim pra ele, Murilo, por acaso você me viu assinar em algum lugar? Não, nem sei como é que você assina. Eu falei, então eu vou mostrar a minha assinatura pra você dizer que eu não estou falando mentira. Tati, o formato do D, do E, do tudo do Drica é praticamente a minha assinatura. Aí eu falei, é Deus. Então é o investimento que você está falando. É Deus agindo de novo, porque eu perguntava assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Eu não quero sonhar o meu sonho, eu quero sonhar o seu sonho.
E falo isso constantemente na minha vida. Não sonha o seu sonho. Sonha o sonho dele. Ai, que é muito mais gostoso. É muito mais real. E isso é outra parte que a gente vai trazer aqui também, porque o Dicas da Drica, ele não é só sobre a Drica. Porque a gente estava conversando e você me falou, Paty, eu brinquei com ela, falei assim, tem receita que dá errado? E aí, eu quero que você me fale realmente o porquê do Dicas da Drica, né? As pessoas terem essa dificuldade, as pessoas... Então, assim, inclusive, sexta-feira tivemos um lançamento, né, do e-book. Que nada, pra quem não entende, é um livro de receitas, gente. Digital. Pai, você tá assistindo aí, tá? Então, é assim, isso aí, é o livro. O lançamento do e-book com receitas práticas e saudáveis. Que funcionam. O propósito do Dicas da Drica foi exatamente esse, sabe, Tati? Todo mundo vê receitas na internet. E todo mundo tá de dieta. Né? E todo mundo tem uma nutricionista para chamar de minha. Não é assim? Eu tenho também. Que passam as receitas que você fala assim, não consigo. Aí não você funciona. Pega aquele raio daquele papel, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Aí você inventa as gororobatuas, você acha que você tá fazendo, mas você quer pôr aquele açúcar, você não quer cacau. Não fica tão gostoso, né? O Toddy, vamos pôr o Toddy. E, no ovo mexido dá pra pôr um negocinho a mais, né? E aí eu me questionava muito disso. Aí o propósito da Dicas da Drica foi exatamente trazer coisas que estão na internet e que eu me desafiei a saber se aquilo ali estava dando certo. Menina, já deu muita coisa boa, mas olha... Já deu cada receita. E quem são meus cobaia? Claro, Murilo e Ju estão aqui comigo firme e forte. Fiz o Murilo comer coisas que ele nunca comeu. Que ele se arrepende? Será que você deve participar dessa equipe mesmo? A Ju, então, ela fala assim... E aí a gente tem um combinado, né? Se tá ruim, não vamos pôr, não. Que ninguém merece comer o que não dá certo. E assim, agora brincando mesmo, mas falando sério, muitas das receitas que a gente pega ali dão muito certo. Mas vem tudo faltando alguma coisa. Então, não coloca quantas colheres você tem que colocar, quanto que é o tempo que você tem que amassar um negócio ou mexer. E ficam ruins mesmo. E quantas receitas a gente teve que adaptar. Tanto que eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou testar tudo antes de fazer. E é isso que eu faço. Testo, deu certo, a coisa funciona. Não, porque aí eu ajusto, sabe? Aí a hora que eu ajustei, que o ponto ficou legal, que a coisa realmente deu bom, aí a gente coloca lá pro pessoal. O pessoal, ó, pode usar isso aqui, pode usar isso. Então o e-book trouxe isso. Aquilo que a gente fala no vídeo, aquilo que a gente coloca ali, é só seguir, não tem como dar erro. Às vezes vai ficar um pouco mais doce, às vezes vai ficar um pouco mais mole. Isso é natural, porque é a primeira vez que você está fazendo aquela receita. Ajustar, né? E quanto mais você pratica, né, você vai criando mais habilidades nisso. Eles brincam comigo e falam, não faz omelete, Adriana. Porque omelete é um negócio que é ruim. Não é ruim em que sentido, né? Não virar... que tem gente que vai e faz manobra. Não, Tati, eu não sou da manobra. Eu sou da praticidade. Ficou bom, tá prático, tá gostoso, tá saudável, é isso aí que tá dando certo. E foi exatamente isso que acontece. Então eles passam comigo aqui, às vezes uma manhã, uma tarde, ou às vezes um dia inteiro, você fala assim, hoje é dia do sofrimento, né? Porque a gente não sabe o que vai comer, você sabe lá o que vem. O dia que eu inventei, Murilo, hoje eu vou ter torresmo. Ele, que torresmo? O que tem de saudável nisso, Adriana? Calma, é de frango, vai dar certo. E aí, eles entram comigo nessa bagunça, né, gostosa. Então, a gente passa aqui, aí o Vandão fica hoje o tempo todo na loja. Eu falo que ele é o meu melhor e maior vendedor. Ele cata as ideias. E é tudo aquilo que eu acho que eu não consigo, ele vai, ele consegue, ele vende, ele divulga e ele faz o trupé, né? E os dois que ficam aqui comigo nessa ideia doida, né? Então, o propósito, Tati, do Dicas da Drica foi exatamente fazer com que essas receitas realmente se dão certo, então a gente publica. Não deu certo, não publica. Conseguiu ajustar ali? Show. Não conseguiu? Não adianta. Tanto que a Ju,
confirma comigo. É isso aqui mesmo? A gente já agora nós estamos ficando mais avançados, O né? negócio tá evoluindo. Ela toda, já faz até desenho para mim agora. E aí ela ajusta ali, é isso, Dri, é isso. Aí a gente realmente publica, entendeu? Porque senão eu vou estar passando uma informação errada. E eu acho que a internet, ela te traz essa insegurança, né? Esse erro, né? De que será que isso é verdade? Esse medo de errar, talvez, né? Será que isso é verdade mesmo? Será que isso daí realmente vai dar certo? Então é exatamente isso que a nossa proposta é essa. Vamos colocar aquilo que de fato deu certo. Que funciona. E exatamente trazendo para essa questão de ser prático, funcionar. Porque as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade e o Dicas da Drica entra com esse olhar de tipo assim, eu vou te ajudar. Por isso que eu brinco, que eu falo que não é sobre a Adriana. Não. É sobre uma dificuldade que a Adriana teve e que outras pessoas têm. Esse eu acho que é o maior poder da internet. A internet, ela faz com que a gente consiga... Eu brinquei antes da gente gravar, eu falei, a gente tá na rua mais populosa. Isso é mesmo. E aí eu saio aqui do interior de São Paulo, onde eu não tinha um TikTok, onde 5 pessoas me seguiam. E aí eu tô hoje com 24 mil no Instagram e mais... Quase 15 no TikTok. Gente, olha, quem vier aqui falar pra mim que o digital, não sei o quê, porque eu não consigo, você só não pegou o formato certo. Eu brinco que eu falo que assim, a gente tem o formato certo e óbvio que a gente também tem que contar não só com investimento financeiro, mas investimento de tempo. Tudo. O que a Adriana faz é realmente investir tempo. Dedicação, vocês viram ela falando ali da comida com o meu tempero, com a minha presença. Às vezes a gente faz coisas tão no automático e a gente não coloca a nossa presença. Não valoriza isso, né? Que não vai mesmo, você não tá presente. Você não tá, ou até vai, mas vai gerar um burnoutzinho lá, vai gerar uma crise de ansiedade. Eu fui diagnosticada com isso. Entendeu? Isso aí, ó. Se torna de burnout. Eu falei, que isso? É burnout? Não, aqui na Terra é burnout? Não, é burnout, filha, você tá. Por quê? Porque eu não estou presente. Eu faço muito bem, eu consigo fazer, eu dou conta, mas e a minha base? Porque o meu tudo ali, né? Porque o meu segundo tempo vai cobrar a base. Muito. Ele vai cobrar a base. E ele te dá cartão vermelho de vez em quando, se você... Ele põe lá no banco reserva. Pensa, não teve banco reserva, não teve banco reserva. Ela jogou titular quebrada, entendeu? Capenga. Literalmente, lá ofertando, mas estava lá. Uns amarelinhos ali, mas nada muito. Mas, Dri, mais uma vez, muito obrigada. A gente chega nesse ponto aqui do Café Terapêutico, eu sempre pergunto pro convidado algo que a gente fala de café terapêutico, que é um momento em que realmente eu me conecto, eu estou presente. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui fala muito sobre uma Adriana que talvez estivesse no automático e hoje está consciente, está presente, está ali vivendo aquilo, né? Hoje em dia, eu acho que isso não tem preço, mas tem muito valor. Muito mesmo. E aí, esse ponto aqui é o ponto em que eu sempre pergunto para o convidado, o que para você é terapêutico hoje? Você fala assim, Tati, isso aqui, a hora que eu faço, eu ponho o mundo no mudo. Tá aqui. Eu imaginei que seria essa resposta. E eu gostaria só de colocar um negócio, porque aquela colocação, né, que eu fui de bruxa a princesa, tem muito sentido, porque é uma pergunta que eu deixo para vocês também, assim, se você me permitir. Mas qual seria a diferença de um executivo e um cozinheiro? O que essas duas pessoas têm de diferentes? Antes, né, a executiva, a administradora, a gestora, a gente acha que a gente está naquele nível que é legal também, mas eu falo assim, esquece de todas as demais. E muitas pessoas me falaram assim, caramba, mas você deixou aquele trabalho para estar na loja vendendo lá hoje, pegando no potinho, fazendo comida? Tô. E com muito orgulho. Então, para mim, tanto um executivo quanto uma cozinheira, eles são iguais. Eles só têm sonhos diferentes e focos diferentes. E eu me sinto extremamente realizada. Porque a hora que eu tô aqui, eu realmente dou muita risada,
me divirto, porque eu estou fazendo aquilo que me faz bem. Então, acho que é isso. Ai, gente. Dri, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você pelo carinho. Eu acho que trazer a nossa história, falar, né, contar a nossa versão da história muitas vezes também nos é terapêutico. Para nos lembrar daquilo que é importante, daquilo que faz sentido. Parabéns pelo sucesso. Vou deixar aqui no link, ó, gente, aqui embaixo vai estar disponível para vocês o e-book. Eu já comprei o meu. Preciso fazer a receita agora, porque meu marido viu que eu comprei. Então ele vai falar, e aí, cadê? E eu vou lá mandar o WhatsApp. Bruno tá fazendo mesmo? Porque se é prático, gente, tá comigo. Eu tô assim, se é prático e dá certo, olha, a dieta vai agora. Confia que vai dar certo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Obrigada mesmo.